Leoninos queridos, sejam muito bem-vindos, leoninos. Hoje eu vou fazer uma leitura para o coletivo de Leão, Sol, Ascendente, Lua e Vênus para esse mês de janeiro de 2023, cobrindo as energias da vida amorosa de vocês, meus amores. Essa é uma leitura geral. Vamos verificar o que aconteceu no passado que é relevante para as energias desse mês, do que se tratam as energias desse mês. Qual é a energia de vocês, o que vocês estão interagindo, o que envolve essa interação e o que está vindo no futuro imediato. Com o oráculo da Lua, eu vou entender qual que é o tema desse mês de janeiro para vocês. Tem algumas situações que vão chegar a uma conclusão. Lá no eclipse da Lua cheia em novembro, lá em torno do dia 8 de novembro, algumas coisas vieram à tona emocionalmente para os leoninos. E é como se nesse momento em janeiro vocês conseguissem concluir esse capítulo, alcançar um grau de clareza, encerrar até mesmo alguma fase aí em relação à vida amorosa, as emoções de vocês. O seu comprometimento em relação ao que você deseja para a vida amorosa está sendo testado, porque tem algo que está muito próximo de se manifestar na sua vida amorosa. Mas para isso, você tem que estar 100% comprometido com o que você deseja manifestar durante esse mês de janeiro, tá? Nossa, Lua cheia em Câncer de novo. Olha, eu acabei de fazer a leitura de Escorpião e, gente, olha o tanto de cartas que tem no deck. E pulou a mesma carta que a Lua cheia em Câncer, que, aliás, é hoje, no dia que eu tô gravando. Essa Lua cheia em Câncer, meu amor, vai trazer para superfície das nossas emoções todas aquelas coisas que a gente precisa resolver, que a gente precisa olhar, que a gente precisa curar. Então esse mês de janeiro começa aí num processo de muita cura emocional para os leoninos, de resolver situações que foram problemáticas de fato, de dentro para fora. E como eu disse, tem algo aí que vocês desejam manifestar e vocês estão muito próximos de manifestar na vida amorosa. Mas para isso tem que descarregar algum tipo de bagagem emocional que vem do passado com vocês. Ali na época de novembro, do eclipse lunar, da lua cheia, teve alguma coisa que se revelou, que provavelmente deu tilt aí na vida amorosa, sabe? E isso vai chegar a uma solução. A criança interna de vocês, algumas feridas da infância que ainda afetam a forma com que vocês se colocam nos relacionamentos, alguns padrões de comportamentos foram revelados. E essa é a hora, de fato, de deixar essa bagagem emocional para trás para poder trazer para a realidade o que vocês desejam. É muito natural, meus amores, no processo de cura e de evolução espiritual que a gente descubra traços de personalidades e comportamentos que a gente tem que não favorecem a nossa vida amorosa. Então é muito sobre isso esse mês de janeiro. A gente tem Marte retrógrado até dia 12 e Mercúrio retrógrado até o dia 18 de janeiro. Então essa primeira metade do mês é muito sobre revisão, sobre deixar para trás coisas que não pertencem mais, abrir espaço para o movimento que Marte, saindo da sua retrogradação, vai trazer para a nossa vida. Esse negócio de se amar antes de qualquer coisa é algo que tem sido muito necessário para o leonino. Vocês podem ter se envolvido em algum tipo de situação em que não se sentiram valorizados, né, no final do ano passado. E isso meio que se revelou de uma forma bastante rude emocionalmente ali na época do eclipse lunar, no começo de novembro. E vocês estão sendo chamados para permanecerem otimistas a respeito da vida amorosa. Lembra que tem algo que vocês desejam manifestar que está próximo de acontecer, está próximo de se tornar realidade na vida amorosa de vocês. Com o oráculo dos anjos do romance, a gente vai ver o que é isso que aconteceu no passado, que é relevante para esse mês, qual que é a energia desse mês. E o que tá vindo aí no futuro imediato para a vida amorosa de vocês? Qual que é a energia desse mês? E qual que é o futuro imediato dessa energia? Qual que é o futuro imediato dessa energia? Tem reconciliação à vista aí, hein? Para alguns leoninos é uma reconciliação com alguém do passado que para alguns se faz presente, para outros vocês perderam contato, tá? E para alguns é uma reconciliação consigo mesma a respeito da vida amorosa, de poder abrir o coração mais uma vez. Tem perdão necessário aí no processo, tem alguns aprendizados nessa situação. Bom, lá no passado, vocês lidaram com alguém, para cada um num tempo diferente aí na sua história. Essa é uma leitura para o coletivo. Se não ressoar, meus amores, vai assistir seu ascendente, a sua lua, pelo menos, porque pode estar lá a história, tá?
Mas para vocês, meus amores, no geral, vocês lidaram com alguém que pensa um pouco diferente a respeito da vida como um todo, que acredita no amor de uma forma diferente. Deixa eu colocar em perspectiva. Vamos dizer que vocês estiverem interagindo com alguém que não acredita no casamento, por exemplo. Que acredita num relacionamento mais sério, mas não acredita no casamento. E aí vocês querem casamento. Essa é a crença que vocês têm. Então houve uma divergência. É como se cada um estivesse olhando para um lado para ir com essa conexão, né? E aí a situação se desfez por alguma razão. Então essa história é relevante para esse mês. Alguns podem estar vivendo um relacionamento onde num passado recente revelou-se alguma divergência de opiniões a respeito para onde ir com a vida no geral, de objetivos, enfim. E isso pode ser um fator bastante agravante, porque a gente se questiona, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou com a pessoa certa? Nesse momento presente, vocês estão sendo chamados para dar uma chance para o relacionamento de vocês. Para quem está em contato com alguém, está numa relação, é um momento de fato dar uma chance para ver para onde isso pode ir. Ninguém concorda 100% em tudo, meus amores. Isso é um aprendizado que nós precisamos ter. Essa expectativa de encontrar alguém que vai ver a vida como a gente vê precisa cair por terra, porque não é assim. Os seres humanos são muito únicos, muito especiais. Então a gente tem que ter a flexibilidade de entender que precisa se comprometer. Se comprometer no sentido de assim, nem sempre eu vou ter as coisas 100% do jeito que eu desejo. Para outros tem uma necessidade de dar uma chance em ouvir alguém que ressurge aí do passado, tá? Por quê? Porque o futuro imediato da energia é uma reconciliação. Então tem alguém aí do passado com quem vocês precisam se reconciliar. De repente é o relacionamento que vocês estão agora e essa divergência precisa ser reconciliada. Um acordo precisa ser alcançado de ambas as partes. Vocês estão lidando com uma situação de vidas passadas mesmo. Por isso que traz uma bagagem emocional. Então, não é à toa que é uma lua cheia em Câncer dizendo que um problema pessoal vai chegar a uma solução durante esse mês de janeiro para vocês, leoninos. Vamos ver o que o tarô traz. Pagem de paus. É como se houvesse a necessidade de retomar comunicações de um lugar bastante cru. Sabe, começar do zero a comunicar com alguém de novo? O julgamento, tem um despertar espiritual, tem uma reconciliação possível. Então, olhar o que é o compromisso de uma forma diferenciada. Conversar sobre isso. O que é o compromisso para você? O que significa um relacionamento sério? Onde você vê isso indo? Ouvir o que o outro tem a dizer, sabe? Não só esperar que o outro traga e faça o que você deseja. Bom, vamos ver qual que é a energia do leonino nesse momento presente. O que o leonino vai interagir no futuro imediato? O que está vindo na direção do leonino? O que é isso que eles interagiram no passado que é relevante para esse mês de janeiro de 2023? Qual que é o tema dessa interação do passado? No futuro imediato, qual que é o tema? Ó, a lua e o sol, hein? Gente! 5 cartas na mesa, 3 arcanas maiores já. Qual que é a energia do leonino no futuro imediato? Qual que é a energia do leonino? Tem muito aprendizado aí. Aprender a construir, a manifestar com alguém, com outras pessoas. Então tem aprendizado. É como se nessa conexão vocês não tivessem conseguido ainda manifestar algo que atendesse ambas as partes, sabe? Divergências de fato, crenças diferentes a respeito do relacionamento, a respeito da vida como um todo, atrapalharam essa conexão. Bom, vocês estão lidando com uma situação que trouxe dor, que magoou, e nesse momento ambas as partes estão meio que alimentando a parte ruim da história, o que magoou, o que doeu, chorando leite derramado mesmo. Por isso que precisa de uma reconciliação, de uma conversa, tem um pouco de trabalho, de esforço que tem que ser colocado para trazer equilíbrio para essa situação, nem que seja para cada um ir para um lado, ou para dar um novo começo nessa história, mas precisa de uma reconciliação, precisa de uma conversa, precisa que essa situação seja feita justiça. É justiça kármica, então assim, é algo
que se vocês não permitirem lidar com isso agora em janeiro, vai acabar voltando a bater na porta e voltando a bater na porta. Então, meus amores, a oportunidade vai surgir para resolver uma situação da vida amorosa em que as pessoas discordaram, sabe? Discordaram de fato. No passado recente, vocês estiveram numa energia do 8 de copas na sombra. Então, é não querer sair da situação em que está, sabe? Vou ser bem direta e objetiva, tá? É tipo assim, deu ruim. Em vez de olhar o lado luz da história, vocês ficaram olhando para a sombra, pro problema. Então, no passado, que é relevante para esse mês, houve uma situação em que vocês se permaneceram olhando pro problema da história. Aí vocês interagiram com uma pessoa que pode ser do signo de Virgem, Leão ou Capricórnio, que falou assim, bom, eu vou me afastar um pouco dessa situação e eu vou trabalhar na minha energia, na minha estabilidade, na minha prosperidade, na minha abundância, eu vou me afastar dessa história. Por quê? Porque essa interação ficou explosiva. As pessoas falaram que não devia, no momento que não devia, acabaram machucando uma outra, não conseguiram alinhar para uma conversa, essa que é a real, sabe? Não conseguiram, tipo, no momento os dois estarem em paz ou no momento os dois estarem ali para discussão. Não houve uma sincronicidade para uma conversa. Emocionalmente íntegra mesmo, sabe? Onde a gente escuta o outro e depois fala. E de ambas as partes. Então alguém se afastou para ir cuidar de si, para trabalhar na própria estabilidade, porque o leonino estava ali um pouco preso na dor da situação. E essa interação ficou explosiva, as pessoas se machucaram mesmo nessa história, sabe? Ambas as partes. A parte que se afastou e a parte que ficou agarrada ali na dor da história. Nesse momento presente, que vocês estão sendo chamados para dar uma chance para essa situação, para conversar sobre isso, para entender o que aconteceu, vocês estão na energia da papisa. Vocês estão seguindo a intuição de vocês nesse momento na vida amorosa. E é como se vocês não quisessem revelar tudo que está na alma de vocês, no coração de vocês a respeito dessa história. Vocês estão um pouco se protegendo, vocês estão em silêncio, mais reservados em relação a essa situação, sabe? Durante esse mês, vocês vão interagir com a energia de alguém que vem sem pressa, que vem sabendo o que quer nessa situação, que é uma resolução, quer resolver o problema mesmo, sabe? Quer entender onde a gente pode chegar com essa história. Não importa para onde vai, mas onde a gente pode chegar. Eu tô sem pressa. Eu tô sem pressa nenhuma. Eu só quero alcançar um objetivo contigo. O que é isso que a gente vai alcançar? E vocês estão mais reservados, vocês estão mais silenciosos, estão querendo ouvir mais a intuição, sem se abrir, sem se revelar muito nessa história. E aí tem a carta da morte na sombra que envolve essa situação, que fala a respeito de não querer deixar terminar um ciclo dentro de um relacionamento, numa conexão. E assim, vocês estão sendo chamados para dar uma chance para essa história. Para dar uma chance, você tem que encerrar um ciclo que foi ruim, que deu ruim, que a comunicação estava uma porcaria, para começar um novo ciclo. Então tem que deixar para trás essa situação que não fluiu. Parar de alimentar o leite derramado, parar de chorar o leite derramado e se permitir uma reconciliação, uma conversa aí, sabe? Colocar o esforço nessa direção para trazer de fato equilíbrio para uma situação. E janeiro é tudo sobre isso. Então, meus amores, vocês têm aí até 12 e 18 de janeiro, Marte e Mercúrio retrógrado. Reavaliem, pensem a respeito disso. Essa lua cheia em câncer de hoje, que é quando eu tô gravando esse vídeo, vai trazer à tona suas emoções reais nessa história. Então, o que doeu, o que não doeu. Tenta alcançar um grau de clareza, de um lugar de generosidade, de compreensão de que ninguém é perfeito. Então, se eu for capaz de entender a minha parte explosiva da história, a parte que eu feri, eu vou ser capaz de até perdoar a parte que eu fui ferido, entendendo que ninguém é perfeito. Futuro imediato tem uma possibilidade de reconciliação, tá? Então, vocês vão interagir com alguém que volta para a vida de vocês, vai ressurgir durante esse mês de janeiro, vai ressurgir com a intenção de alcançar um objetivo com vocês, seja ele qual for. Só que essa pessoa, no futuro imediato, entra num lugar de confusão emocional, de não ter certeza para onde ir com as emoções envolvidas nessa história. Não tem clareza sobre como se sente a respeito de vocês. Deu uma confusão ano passado. Sabe quando uma bomba explode? A bomba explodiu. Deu ruim.
todo mundo brigou, cada um foi para um lado, se machucou, só falou um monte de besteira um pro outro. E aí essa pessoa volta sem pressa. Por que tá sem pressa? Porque na hora que essa pessoa entra para acessar as emoções, não tem muita clareza sobre isso. Não sabe direito para onde quer ir com essas emoções. Vocês estão lidando com alguém que não tem respostas no âmbito emocional a respeito de vocês. E não tem respostas de um lugar bastante assim. A estabilidade deles tá em tudo na vida, menos no campo emocional. Por isso que eles se afastaram lá no passado, porque na hora que começou a mexer com as emoções, eles não souberam o que fazer, sabe? Vocês estão no 3 de pentáculos. Vocês, cara, vocês querem trabalhar em time, vocês querem lidar com situações que as pessoas encontrem clareza, façam as coisas juntas, sabe? E vocês vão estar interagindo com alguém que vem de um lugar de confusão. Agora, o que envolve essa história no futuro imediato, que é bacana, é o Sol. Então, tem felicidade por trás de toda essa conexão, sabe? Acontece que tem um caminho de aprendizado até que vocês se alinhem. É isso que é interessante, tem de fato muito aprendizado. Eles se afastaram, porque vocês quiseram se manter num lugar de dor, né? Isso gerou uma comunicação bastante explosiva entre vocês. Agora, no momento presente, vocês estão mais silenciosos, não querendo revelar tudo. E eles vêm sem pressa, tentando, tipo assim, focar no objetivo dessa conexão. Seja ele qual for, vocês vão ter que conversar para descobrir o que é isso que essa pessoa vê como futuro para essa história. Mas vocês ambos precisam deixar morrer esse ciclo que não deu certo, de discórdia, de não olhar na mesma situação, para o mesmo lugar. Isso tem que morrer, tem que deixar para trás. Ambos precisam fazer isso, esse é o grande trabalho. E aí lá no futuro imediato, quando a possibilidade de uma reconciliação vem à tona, emocionalmente eles não têm tanta clareza do que fazer. E já vocês querem lidar com alguém que quer trabalhar em time, não alguém que está meio confuso. Só que o mais importante é que tem uma possibilidade de alcançar a clareza nessa história. Tem felicidade disponível. Então, vocês estão sendo chamados para olhar para o lado luz dessa história no futuro imediato. Sair desse lugar de ficar preso na dor do que machucou e olhar para o lado da possibilidade de felicidade nessa história. Olha lá, o conflito rolou total no passado. E aí essa pessoa se afastou, foi lá cuidar da própria energia, inclusive vocês também, sabe? Eu vejo vocês buscando estabilidade, 8 de pentáculos, colocaram... É como se ambos tivessem colocado bastante trabalho em si, bastante energia em si para aprender sobre si. E aí surge essa possibilidade de se reencontrar, de conversar e entender como que pode ser uma troca saudável entre vocês. Mas, cara, tem muita bagagem emocional do passado que tem que ser deixada pra trás pra essa situação fluir. Assim, muita bagagem emocional. De verdade. Fala pra mim dessa rainha de pentáculos. E essa lua cheia em câncer, é tudo sobre isso, pra todos nós, né? Pra todos nós, as emoções vão vir à flor da pele. E a gente precisa trabalhar esse descarrego das emoções do passado que não nos servem mais, que não vão manifestar felicidade, amor e sucesso daqui pra frente na vida amorosa. É uma lua cheia bastante emocional, viu, meus amores? Fala pra mim desse 8 de copas na sombra. Qual que é essa rainha de paus na sombra? O que é isso? Ah, nem todo mundo se revelou aí, né? Nem todo mundo trouxe a verdade, nem todo mundo se abriu nessa história. Bom, esse passado recente. Vocês estiveram lidando com alguém que precisa ter o controle da situação, né? É alguém que se não se sente no controle da história, acaba trazendo confusão. E aí isso se tornou uma situação meio ilusória. Alguém se sentiu manipulado, sabe? Desculpas não foram pedidas corretamente, adequadamente nessa história, mas de fato tem alguém que é bastante controlador, que gosta de estar no poder de si e no poder da situação. E esse é o grande problema. Porque, gente, lidar com leonino, eu tenho a lua em leão, né? Quem que bota coleira no leão? Ninguém bota. Então foi meio que isso que aconteceu. Vocês estiveram lidando com alguém que tá tão no poder de tudo na vida, que pra estar num relacionamento tem que ter o controle também. E aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Qual que é a energia dessa pessoa na rainha de pentáculos? Trabalhando na própria estabilidade. Financeira, no caso aqui. Não vejo muito na emocional.
2 de paus, 7 de copas e a carta da força na sombra. É alguém que não tem autoconfiança, não tem aquela autoconfiança emocional em si mesmo, sabe? Não tem a coragem de tomar uma decisão a respeito da vida emocional. Não tem coragem de se comprometer em algo. Então, no momento de tomar uma decisão para onde ir com essa conexão, entrou num lugar de confusão, ficou sem saber o que fazer e perdeu a autoconfiança total. Então, vocês podem ter lidado com alguém, vocês lidaram com alguém que precisa tanto ter o controle de tudo na vida, que na hora que começou a se ver emocionalmente envolvido com vocês, falou assim, não confio nisso, não confio nessa pessoa, não confio em mim, não confio em nada. Não vou tomar uma decisão. E entrou num lugar de confusão, de conflito interno, de olhar para várias possibilidades e não escolher nenhuma, e perdeu a autoconfiança em si mesmo em relação à conexão. E aí foi focar em outras coisas da vida, que é onde eles têm controle. Vocês nesse 8 de copas na sombra. Vocês, cara, vocês plantaram sementinhas com alguém e tentaram co-criar algo saudável, sabe? Mas como feriu, como essa história feriu, esse afastamento, essa confusão que essa pessoa demonstrou pra vocês, vocês acabaram sabotando essa história por conta de ficarem presos aí no lugar de dor mesmo, nas coisas ruins que aconteceram. E quais foram essas coisas ruins? Alguém não se revelou por completo, né? Então, aqui a gente tem a papisa, o rei de espadas e a rainha de paus. Não importa se você é homem ou mulher da situação, mas o fato de alguém não ter se revelado por completo, não ter sido aberto a respeito da confusão, da dúvida de para onde ir com essa história, de não saber como tomar uma decisão, de não ter autoconfiança em tomar uma decisão, o outro lado se afastou das emoções, ficou bastante racional, bastante frio, bastante lógico, direto e reto, sem pensar antes de falar, inclusive, sabe? Quando você fala a verdade até demais. E a outra parte, então uma parte ficou muito racional, né? Extremamente fria, calculista. E o outro lado, meio que explodiu no fogo, sabe? Tem uma energia bem leonina aqui, assim. É tanta paixão que, tipo, se a conversa não fluir, se a conversa não crescer, se a conversa não acontecer, então sai fora. Se não vai se revelar, se não vai falar toda a verdade, se vai ser racional, se vai ser frio ou fria, então, ó, vou sair fora. E aí essa foi a explosão que aconteceu no passado, tá? Vamos falar então desse momento presente, de dar uma chance para essa relação, de dar uma chance para essa conexão, né? O que é esse cavaleiro de pentáculos? Vem com o cavaleiro de pentáculos, é alguém muito metódico, que gosta de ter o controle de como as coisas acontecem, sabe? Fala pra mim dessa papisa. Vixe. Dá mais uma. Eita, 3 arcana maior para explicar uma arcana maior. O divino tá intervindo aí na energia de vocês. Tá meio que forçando vocês a curar coisas dentro de vocês, sabe? Tá meio que na força. Sabe quando a gente fala assim, tô fazendo, mas tô fazendo a força do ódio? É bem esse ditado. Vocês estão sendo forçados a operar uma cura aí no âmbito emocional de vocês. Bom, do que se trata esse momento presente? 4 de pentáculos, os namorados, 5 de copas, 4 de copas e o 6 de pentáculos. Tem um apego aí de uma das partes em relação a essa conexão, é um apego na dor mesmo, sabe? Porque a conversa não fluiu, não rolou, alguém tá meio que apegado na dor, enquanto a outra parte ainda não se abriu completamente. É uma oportunidade que tá a ponto de ser perdida, tá? É necessário trazer equilíbrio para essa história, generosidade. Ambas as partes precisam ser mais generosas para que uma conversa saudável aconteça. Só que, ó, esse cavaleiro de pentáculos que vocês estão lidando é alguém que nesse momento tá muito bem na própria energia, tá independente financeiramente, tá bem com a própria energia de uma forma prática, mas olha para essa situação e já não enxerga como abordar isso, porque tem o sol na sombra aqui. É essa lua que vai voltar na direção de vocês no futuro imediato. Eu tenho a sensação que nesse momento presente vocês não estão em contato.
Então a gente está falando de alguém com quem vocês não estão conversando abertamente, pelo menos por essa primeira metade de janeiro. Aí lá na segunda metade essa pessoa retorna, mas essa pessoa retorna sem clareza de como lidar com vocês, porque nesse momento eles estão avaliando, eles estão de fato pensando muito sobre isso, pensando tipo assim, cara, isso pode chegar em algum lugar. O que é esse lugar ainda não me revela, eu vou tentar olhar lá na frente, mas a gente pode chegar em algum lugar, só que eu não vejo como agora, eu não tenho clareza em como chegar perto do leonino, eu não sei como falar com o leonino, eu não sei como abordar o leonino. Por quê? Porque vocês estão num lugar de silêncio, de isolamento mesmo. O mundo na sombra, a lua e o eremita. Vocês se feriram nessa história, sabe? Se feriram mesmo com esse comportamento dessa pessoa de perder a confiança na conexão. E aí, nesse momento, vocês estão num lugar que, primeiro, vocês não têm clareza nenhuma sobre as suas próprias emoções a respeito dessa pessoa. Existem emoções, mas elas estão mais para um lado de bagagem de emoções negativas do que da emoção positiva. Então, vocês estão sendo chamados a, de fato, silenciar e operar a cura dessa história. Descarregar essa bagagem que foi gerada com essa conexão, com essa situação do passado, com essa discórdia que aconteceu, sabe? Com essa frieza de alguém. Essa que é a verdade. Rolou uma frieza e vocês sabotaram a situação. Nesse momento, vocês estão isolados, vocês se isolaram dessa história, vocês estão num lugar de um pouco de confusão emocional, sendo chamados para trabalhar a cura mesmo, passar um tempo em solitude. Então, nessa lua cheia, meus amores, que é hoje, aproveitem para passar esse fim de semana com vocês, de fato, entrar em contato com tudo que vocês estão sentindo, com as dores, dar nome para essas emoções, para que vocês consigam descarregar elas do coração. Porque quando essa pessoa voltar, existe a possibilidade de felicidade. Eu vou olhar mais para dentro das cartas. Mas vai ter um trabalho necessário aí. Uma parte desse trabalho é deixar para trás essa bagagem emocional negativa que foi criada. Porque assim, nem todo mundo tá pronto para logo de cara confiar numa conexão, meus amores. E o que aconteceu com essa pessoa é que essa pessoa não tinha autoconfiança em si emocional. Então não é que, sabe, eu tive uma situação com uma pessoa aí um tempo atrás que foi meio similar. Ele se afastou porque ele entrou num lugar de confusão, não sabia o que fazer com a situação. Ele ficou com medo do que ele estava sentindo, ele ficou com medo das emoções possíveis, do caminho possível da história. E pode ser que, inclusive, essa história seja similar com a minha. No momento que essa pessoa volta, eu tenho essa habilidade de entender o lado dele, mas a escolha é minha. Se eu quero lidar com uma pessoa que está nesse lugar emocional ou não. A escolha é minha. Eu, sinceramente, hoje, no momento da minha vida, eu quero alguém mais preparado, alguém mais autoconsciente de si. Alguém que se conheça um pouco mais. Então, assim, desejo tudo de bom para ele, tenho o maior carinho da vida, quero que seja muito feliz, mas não é uma pessoa que eu acho que está num patamar de autoconhecimento, de evolução espiritual, para poder interagir comigo de forma saudável. Eu vou acabar me machucando com esse padrão de comportamento. Mas eu entendo, eu perdoo, eu aceito e eu tomo uma decisão. Então é meio que uma situação similar que está acontecendo aqui. E essa pessoa vai voltar no futuro imediato. Então, meus amores leoninos, façam o trabalho da cura. Entrem nesse lugar de solitude. Vocês estão isolados. Vocês não estão em comunicação direta nesse momento. Eu vejo essa pessoa sozinha, sem saber, sem enxergar um caminho de volta para vocês. Querendo voltar e sem enxergar um caminho de volta. Ai, um gole de água. Então, imagina. É uma situação que deu ruim, que explodiu, que a merda voou no ventilador porque essa pessoa não teve autoconfiança nas próprias emoções. E aí agora quer voltar de todo jeito, quer conversar, quer reconciliar, mas não vê um caminho possível. Você acha que essa pessoa tem a autoconfiança necessária? Não tem. Mas, se vocês desejam manifestar o relacionamento, se vocês têm tempo, têm a energia, é alguém que compensa o investimento, compensa colocar o esforço, dar uma chance. Porque não é alguém que vem com maldade, que vem de um lugar ruim, que vem com sacanagem. É alguém que não confia o suficiente em si ainda. Então, um pouco de validação, um pouco de, assim, deixar claro para essa pessoa que vocês serão presentes e que eles podem confiar em vocês, pode ser o suficiente para isso. Eu, no meu caso, sinceramente, eu não tinha tempo útil da minha vida para isso.
Por mais que eu deseje ter um relacionamento hoje e tal, a minha vida é muito corrida. Eu não tenho o tempo necessário para dedicar para alguém que não tem autoconfiança, que é inseguro e vai apontar o dedo para mim e falar que eu sou insegura, projetar em mim, sabe, a própria insegurança. Hoje eu não tenho esse tempo disponível, essa energia disponível. Se eu tivesse, eu teria dado uma chance. Essa que é a verdade. É algo que até agora eu penso a respeito. Poxa, será que eu deveria ter dado uma chance? Talvez. Mas a realidade é que eu não tenho essa energia para dar. Agora, se você tem, se o seu foco hoje é um relacionamento, pensa com generosidade, pensa com compaixão nessa pessoa, porque tem uma chance de ser feliz aí. O que envolve essa história? Que é essa morte na sombra. É a necessidade de deixar para trás essa parte da história que feriu, né? Porque, ó, vem com 3 de espadas, o rei de pentáculos e a carta da morte. Olha o par perfeito, a rainha que vocês interagiram e o rei de espadas aqui na energia de vocês. A rainha de pentáculos e o rei de pentáculos na energia de vocês. Então tem um par perfeito, tem uma combinação divina aqui. Mas vem com aprendizados. Amores, é uma relação de vidas passadas. Ninguém vem de outra vida para nossa vida que não traga aprendizado. Essa história de que a pessoa certa, a alma gêmea, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo maravilhoso, meu, balela. Vai sempre ter desafios. E os desafios vão vir normalmente daquele lugar que a gente não sabe como lidar. Então, nesse momento, tá na hora de deixar para trás o que doeu, alcançar essa energia de estabilidade com vocês mesmos, deixar esse ciclo morrer para poder renascer. Então, tem que deixar para trás esse pedaço da história que feriu. Mas vai deixar isso para trás numa troca, numa conversa. Só que antes disso, vocês estão sendo chamados para olhar lá dentro, no âmago da alma. O que é isso que me feriu? Como que eu vou fazer para deixar essa dor para trás? Não sem uma conversa, não é ignorar a situação. É trabalhar a cura da história. É olhar para o problema, é olhar para a dor e trabalhar essa cura. Bom, vamos ver lá no futuro imediato. O que é essa carta da lua? O que é essa confusão emocional? O que essa pessoa não tem muita clareza sobre? O que é esse 3 de pentáculos? Na energia de vocês. O que é esse sol? Que é isso que é iluminado aí na história? Que se tratado, se olhado, pode trazer felicidade. Bom, esse futuro imediato, meus amores, é tudo sobre conversar de um lugar bastante gentil, de um lugar amoroso, sobre a manipulação que rolou, né? Porque assim, quando alguém se afasta, quando alguém se isola, é uma forma de manipulação, né? Isso machuca. Como que você mantém o controle? Se eu tô lidando com uma situação que eu não tenho controle nenhum sobre, eu me afasto. Eu me afasto, eu vou manter o controle sobre mim. Eu vou ali manter o controle do que eu posso e eu vou deixar isso de lado. E foi isso que essa pessoa fez. Isso é uma forma de manipulação. Então essa é a conversa que tem que ser tida. E como deixar isso para trás? Como alcançar o equilíbrio através da comunicação mesmo. É tudo muito sobre a comunicação aqui. Tem que ser deixado para trás esse padrão de comportamento de quem se isola, porque isso é manipulativo. Então essa é uma conversa bem clara que vocês precisam ter com essa pessoa a respeito desse padrão de comportamento. Porque essa pessoa volta para vocês de um lugar de confusão, de não entender direito emocionalmente o que aconteceu nessa história, para falar a verdade. É alguém que está preso entre 2 mundos em relação ao que eles enxergam e o que de fato aconteceu nessa situação. É alguém que tem emoções por vocês, viu, gente? Alguém de fato que tem emoções. Porque enxerga vocês como 2 de copas, como um relacionamento possível. Agora, o que eles não têm clareza é sobre esse padrão de comportamento de sair fora. Eles não entendem a falta de compromisso que se demonstra com isso, sabe? A falta de vontade, de interesse, de tudo, na verdade. O quanto isso machuca o próximo. Meu, eu não tô aqui defendendo o comportamento babaca, não é isso. Porque isso pra mim é um comportamento babaca.
mas é porque tem gente que não tem essa maturidade emocional. E eu sei que é uma falta de maturidade, porque lá embaixo isso vai explicar o porquê a falta de maturidade, tá? Então é alguém que vem já ferido de relacionamentos passados, pode ser uma pessoa que sofreu rejeição, uma pessoa que foi abandonada, alguém que traz feridas da infância nesse sentido. Então essa pessoa volta sem clareza a respeito do que aconteceu e vai voltar falando assim: meu, eu gosto de você, eu vejo potencial, eu enxergo um possível relacionamento. Por que que essa situação explodiu que nem uma bomba no ventilador? A pessoa não entende. Ela literalmente não entende, não enxerga o porquê. Então essa é a chance de vocês, de comunicar a respeito disso, de dar movimento na falta de desculpas, que é como se as desculpas não tivessem sido bem colocadas nessa história, como se essa pessoa nem sequer tivesse enxergado o que aconteceu, sabe? Então, vocês estão sendo chamados com 3 de pentáculos para olhar para esse problema e dar movimento nessa situação. Só que tem um 5 de paus aqui, então tem um conflito a ser enfrentado aí, né? Não é uma situação que vai ser resolvida sem olhar para o conflito. Então vocês de fato estão sendo chamados, meus amores, a ser o lado maduro da história e lidar com o conflito da forma que vocês sabem, da forma que vocês conhecem. Por quê? Porque tem um potencial de felicidade, de novo começo nessa história. Só que vocês precisam trazer para a luz o que aconteceu. É isso que sela essa interação. O que é isso que tem que vir para a luz? Tem que vir para a luz que a necessidade de controle que essa pessoa tem com a própria vida fez com que eles se comportassem de uma forma muito imatura. E isso trouxe dor, isso trouxe ferida. É alguém, meus amores, que qualquer coisa quando não dá certo, levanta todas as barreiras e se comporta feito uma criança, sai fora para manter o controle da situação. Porque é uma pessoa que já se feriu muito. Então, é alguém que senta no lugar do 4 de copas, olhando para todas as dores do passado, sabendo que tem uma oportunidade nova de ser feliz, mas sem a coragem de abraçar. Sem a coragem de abraçar. É alguém que já se feriu em situações do passado. E pode ser vocês, viu? Vamos lembrar que pode ser uma leitura espelhada. Para falar a verdade, ambos podem ter demonstrado esse tipo de comportamento, porque vocês ficaram presos, né, na dor da história. Vocês não conseguiram lidar com a emoção negativa que foi gerada. Então é como se a clareza necessária que precisa ser trazida para essa história, desse conflito todo, é não só o lado deles, mas o lado de vocês nesse comportamento. Vou falar a real. É tipo 2 crianças no parquinho. É isso que eu vejo aqui nessa história. Tanto que tem um monte de página aqui, né? Um monte de página. É hora de falar menos e sentir mais a respeito dessa conexão. De olhar para a luz, para a parte boa e largar a toxicidade de lado. Deixar o lado ruim de lado. Se for para interagir com essa pessoa quando ela voltar de um lugar de dor, nem vai. Se poupa essa pessoa, porque não vai ter resultado. Vamos ver o que é isso que vocês têm que colocar em prática, em ação, para manifestar essa situação aí, essa cura de uma forma saudável, essa reconciliação, porque tem uma reconciliação possível, sabe? Se o objetivo de vocês é ter um relacionamento com essa pessoa, é possível, só que assim, todos os pajens caíram aqui na mesa, então é como se fossem 2 crianças no parquinho. Vocês têm que ter a consciência da imaturidade que ambos demonstraram nessa história. Fala pra mim, qual que é o conselho para os leoninos para manifestar isso de forma saudável? Ó, o perdão precisa acontecer. De ambas as partes, o perdão é necessário nessa história. Trabalhar o perdão do que o outro fez, me perdoar pelo que eu fiz. É hora de tirar os bloqueios do caminho. É uma lua crescente em Escorpião, então os bloqueios emocionais mesmo, sabe? Essas emoções negativas que vocês ficaram apegados no passado, que foram criadas, tá na hora de tirar do caminho. E o que vocês precisam numa conversa é acessar a situação, conversar sobre isso. Ouvir o que o outro tem a dizer. Depois você fala. Se faça entendido. Tenha certeza que a pessoa entendeu o que você está dizendo. Uma conversa com muita calma. Sem essa explosão toda. Sem essa frieza do passado. Então é necessário que ambos venham de coração aberto. Ninguém vai estar assim sem defesas. Todo mundo vai estar com as defesas assim altas, sabe? Então, vai com calma, vai conversando com calma. São 2 luas crescentes, então essa energia, ela tá crescendo aí, sabe? Essa primeira quinzena de janeiro usa bastante para refletir sobre as emoções que foram criadas nessa história.
Porque na hora que essa pessoa voltar, vocês precisam estar num lugar de estabilidade, com a sua própria energia, para poder ter essa conversa. Porque alguém que vai vir de um lugar sem ter clareza sobre o que aconteceu. Eles não entendem o porquê eles demonstraram esse comportamento e eles não entendem o porquê a situação explodiu do jeito que explodiu. Eles não enxergam a frieza do lado deles, que se isolar é uma forma de controle. E vocês não enxergam a imaturidade do lado de vocês de ficar pegado na dor, de ficar se comportando de um lugar de dor, sabe? Então, meus amores, é isso que eu tinha pra vocês. Espero que tenha ajudado. Se ressoou, por favor, dá seu like e comenta. O suporte pro canal é muito importante nesse momento. Quem quiser saber mais sobre leituras particulares, o meu trabalho, tem tudo na descrição aqui do vídeo. Vejo vocês na próxima leitura. Um beijo e até lá!